Os incêndios no Brasil devastam florestas, matam animais e pioram muito a qualidade do ar. Lá no alto, os gases de efeito estufa se acumulam e contribuem para o aumento da temperatura. Um levantamento feito com exclusividade pelo Observatório do Clima mostra dados alarmantes. A ave símbolo do Pantanal, o tuiuiu, sobrevoa o que restou de uma área incendiada em Mato Grosso do Sul. Na Amazônia, a fumaça encobre os rios que chegam aos menores níveis da história, como Madeira, em Rondônia. No Cerrado, o fogo já atingiu 9.000 hectares do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Nas últimas 2 semanas, uma fumaça densa cobriu mais da metade do país. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. Além do CO2, há a liberação de outros gases, como o metano, o monóxido de carbono e o óxido nitroso. Vivas, as árvores têm função indispensável para o planeta. Absorvem o CO2. O carbono contribui para a formação de raízes, galhos, folhas e frutos. Já o oxigênio, elas liberam para a atmosfera. Nos últimos 3 meses, o número de focos de incêndio subiu de forma alarmante no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Setembro já soma mais de 57.000 focos. Um levantamento feito com exclusividade pelo Observatório do Clima mostra que, de junho a agosto, as queimadas recordes na Amazônia resultaram em 31 milhões de toneladas de gás carbônico emitidos na atmosfera. É a mesma quantidade liberada por todo o Reino Unido em um mês. O efeito estufa é um fenômeno natural formado por uma fina camada composta por vapor d'água e gases como o CO2, gás carbônico. Ele é responsável por reter parte do calor vindo dos raios solares, que mantém a temperatura da Terra. É exatamente o que ocorre numa estufa. O objetivo é tornar o ambiente com condições ideais para o desenvolvimento das plantas. Quando o sol bate, parte do calor fica aqui dentro. Agora, imagina se essa estrutura recebesse várias coberturas. A temperatura ficaria insuportável. É o que está acontecendo agora no planeta. Talvez a maior seca que a maior parte do Brasil já experimentou. Quase todos, 100% dos incêndios que surgiram já há meses e meses em todos esses biomas, eles são humanos. Não são descargas elétricas, raios produzindo esses incêndios. Se o aquecimento global passar de 2 graus e o desmatamento ficar entre 20% e 25%, nós estamos muito próximo do ponto de não retorno. Se nós continuarmos nessa direção, até 2050 nós já teremos passado do ponto de não retorno. Sobre a Amazônia em chamas, o avião coleta o ar. É assim que pesquisadores estudam os gases emitidos pela mata. No laboratório do INPE, em São José dos Campos, interior de São Paulo, o ar passa por análise. A Amazônia mais absorve carbono ou mais emite carbono? Para isso, a gente coleta nos 4 locais, 2 vezes por mês, desde 2010. É um grande quadrante que pega 100% da Amazônia brasileira, que é 4,2 milhões de quilômetros quadrados, e mais uma parte da Amazônia, da Pan-Amazônia. E com o avião, a gente consegue ter essa representatividade regional. É nessa sala que fica o laboratório de gases de efeito estufa do INPE. É aqui que ocorre a análise de todo o material capturado em sobrevoos na região amazônica. E esse material está nessa mala, em 12 frascos como esse aqui. E para saber o que tem dentro desse frasco, que tipo de gás? Gás carbônico? Monóxido de carbono? É esse equipamento aqui que vai mostrar para a gente. Se tiver uma grande quantidade de monóxido de carbono, é sinal de que houve muitos incêndios. Em alguns pontos, a Amazônia, que deveria remover CO2, está liberando ainda mais.
O Brasil tem um compromisso de reduzir os gases de efeito estufa em 48% até o ano que vem, mas não sabe se vai conseguir. As emissões brasileiras começaram a crescer, principalmente nos anos de 2018 a 2020. O que o governo federal está fazendo de uma maneira muito forte e que se reflete exatamente na adoção de uma política para a gente reduzir essas emissões é no controle, principalmente do desmatamento. Uma alternativa eficaz e simples é reflorestar. O seu Sadir é paranaense e veio morar na cidade de Tomé-Açu, no Pará, na década de 1980. Naquela época, trabalhava vendendo motosserras. Hoje, sente a resposta da natureza. Do ano passado para cá, a coisa mudou, né? E esse ano está bem mais forte o verão, né? As chuvas estão... Então, a gente está preocupado com o meio ambiente, né? Com o clima, né? A fazenda do seu Sadir tem mais de 600 hectares. Depois de observar toda a área devastada, ele decidiu fazer parte da solução. A terra recebeu 400 mil mudas de 120 espécies nativas da Amazônia. E a paisagem já começou a mudar. Hoje, as novas árvores ocupam 40% da propriedade. Reflorestar também gera lucro com a venda de créditos de carbono. Tem compradores, que em geral são grandes empresas multinacionais, que mostram interesse em comprar carbono. Então, é um plantio industrializado, tem uma medição do carbono que está sequestrado quando as árvores vão crescendo. Isso gera um crédito e o crédito é vendido no mercado. É como uma compensação. Uma empresa ou um país que retira mais carbono no meio ambiente do que libera fica com um saldo positivo no mercado de carbono e pode vender o crédito para quem polui muito. Soluções possíveis que beneficiam o meio ambiente. Ações urgentes para um planeta em perigo. Parabéns, Jaqueline Brasil, pela reportagem, porque mostra a seriedade do trabalho dos cientistas, né? Mostram o comprometimento. Ninguém sabia como é que funcionava direito esse laboratório do INPE. E, na verdade, a gente não sabia como é que era feita essa medição de gás de efeito estufa. Então, você trouxe para a gente exatamente como esse trabalho minucioso, sério, né, de determinação total, é feito para a gente ter um pouco do que é a qualidade do ar que a gente respira. Obrigada, Tralha. O objetivo é justamente esse, é traduzir o que os cientistas têm de tão precioso, o conhecimento deles, para você que está nos vendo, para você entender exatamente a gravidade da situação.